Tudo bem, pessoal? Tudo na paz? Estamos aqui novamente hoje para falar sobre o pilar da comunhão. Estamos trabalhando aqui os 4 pilares da caminhada cristã, que não pode faltar na caminhada cristã. E já falamos de oração, já falamos da palavra, e hoje no nosso terceiro pilar, terceira semana, a gente vai falar sobre comunhão, tá bom? Muitas pessoas nos tempos atuais têm contestado a ideia de congregar. Muitas. Eu escuto sempre, a igreja sou eu sou a igreja. A igreja não é as 4 paredes, eu sou a igreja, eu. Tá de todo errado? Não, realmente nós somos a igreja, não tá de todo errado não. Porém, o que acontece? Quando você olha para a Bíblia sempre pregou o contrário desse isolamento, dessa carreira solo. A Bíblia sempre pregou o contrário disso. Quer ver? Nesse estudo a gente vai mostrar melhor um pouco sobre isso, nesse estudo, tá? Vamos trabalhar aí. Salmo 133, versículo 1, diz o quê? Que é o nosso texto base. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos o quê? Vivam em união. Você já observa já no texto base que a Bíblia exalta a comunidade da fé, a união, a comunhão, e não a carreira solo. A gente vive num tempo, já estou lendo material, vivemos em tempos em que o individualismo vem crescendo e tomando de assalto a genuína comunhão. Certamente esse estilo de vida tem cobrado um preço altíssimo dos seres humanos. Há um aumento exponencial de doenças emocionais, como depressão, ansiedade e diversos outros transtornos, pois o ser humano não foi criado para viver sozinho. Bom, isso não é só a Bíblia quem diz, a ciência diz. O ser humano é um ser sociável, social. Tanto é que a nossa língua, trejeitos, sotaque, a gente não tem instinto. O gato nasce, ele vai miar, independente de ver outro gato. O cachorro nasce, ele vai latir, mesmo sem nunca ter visto outro cachorro. Porque os animais são movidos por instintos. Nós somos seres sociáveis, nós somos produto do meio, e isso a ciência é quem diz. Então veja bem, esse negócio de carreira solo, de viver sozinho, de ficar dentro de um quarto, de ficar isolado, de ficar com a cara no telefone, de ficar internado em várias maratonas de série, isolado, tem cobrado um preço alto da sociedade. Recentemente eu me lembro de um fato que eu peguei o trem, né, para fazer alguma coisa, não lembro o que. Acho que eu ia lá no médico com meu filho, uma coisa assim. E foi uma cena engraçada porque todos no vagão não conversavam, cada um com seu celular na mão. Foi até metrô, se eu não me engano. Cada um com seu celular na mão. Ninguém falava nada com ninguém. Eu sou de uma época que pegar o trem era uma verdadeira balbúrdia, uma bagunça, era aquela brincadeira. Eu comecei a trabalhar com carteira assinada aos 15 para 16 anos, com 16 eu assinei, lá em Copacabana. Então era jogando baralho, era brincando, era zoando. Quando o aniversariante do vagão, que pegava o mesmo trem no mesmo horário, fazia aniversário, né? Era festa, era bolo, era calor humano, calor. Hoje é aquela frieza, né? Você senta aí na mesa de um restaurante, qualquer que você quiser, você vê uma família sentada almoçando, cada um com seu aparelho telefônico na mão, e não há calor humano, né? Esse individualismo social tá abarcando a fé, tá entrando no meio dos crentes. Enfim, eu fico assistindo meu louvor no meu YouTube, eu escuto o pastor que eu quiser no meu YouTube, eu não preciso ir à igreja de ninguém, quando isso acontece, né? E fico na minha sozinho. Só que a Bíblia ela vai exaltar a comunhão e não a individualização, o individualismo, melhor dizendo, comportamento só. A Bíblia não vai exaltar isso. Tópico número 1, vamos lá. O que necessariamente não é comunhão? Então, antes da gente falar o que é comunhão, é importante dizer o que não é comunhão. Porque partindo do princípio do que necessariamente não é comunhão, a gente consegue entender e desenvolver os demais tópicos aqui melhor, tá bom? Vamos lá. O que necessariamente não é comunhão? Reunião não configura comunhão. Estar reunido no mesmo lugar não configura reunião.
É possível estar reunido e não ter comunhão? Claro. Só você pensar, por exemplo, num jogo do Flamengo e Vasco, sei lá, no Maracanã. Ambas as torcidas estão reunidas no mesmo lugar, assistindo o mesmo jogo, mas há comunhão entre eles? De forma alguma, né? Pelo contrário, muitas vezes, infelizmente, há até rixas e ódios mortais aí entre as duas torcidas, infelizmente, mas acontece. Então, estar reunido não quer dizer que tem comunhão. Segunda coisa que necessariamente não é comunhão: afinidade não configura comunhão, né? É possível ter os mesmos gostos e não ter comunhão. Afinidade é gostar da mesma coisa, se identificar. Eu, por exemplo, gosto de jiu-jitsu. Tem homens que gostam de futebol, mas nem sempre os que gostam de jiu-jitsu têm comunhão comigo. E muitas vezes os que não têm afinidade comigo porque gostam do futebol têm comunhão comigo. Então, a afinidade não é critério para se dizer se tem comunhão ou não, tá? Não necessariamente. Pode ser? Pode. Pode ter reunião e comunhão? Pode. Pode ter afinidade e comunhão? Pode. Mas não necessariamente o oposto disso. 3. Características em comum que não configura comunhão, tá? Não configura comunhão ter o mesmo trabalho, o mesmo dom, a mesma igreja. Características em comum. A mesma formação. Isso não quer dizer que há comunhão. Então, torcer para o mesmo time, vou dar até o exemplo das torcidas. Pode ser que tenha torcida flamenguista organizada que não se dá com uma outra organizada do mesmo time, embora tenham características em comum, que no caso aqui é torcer pelo mesmo time. É possível? Claro que é. Ter característica em comum não necessariamente é comunhão. Ter afinidade não necessariamente é comunhão, e estar reunido não necessariamente é comunhão. Então, entendendo que necessariamente não é comunhão, fica mais fácil da gente avançar na importância do pilar da comunhão, tá bom? Então vamos lá então. Tópico 2. No cristianismo não existe individualismo. O que existe é individualidade. O que é individualidade? Características que nos distinguem um do outro. Eu tenho barba, tem gente que não tem. Eu tenho a orelha lascada, né, por causa do jiu-jitsu, tem gente que não tem. Eu sou mais moreno, tem gente que é mais pretinho, mais branco. Individualidade, eu prego, tem gente que toca, tem gente que canta. Individualidade são características que vai distinguir um indivíduo do outro. Agora, individualismo é um comportamento individual, egoísta. Isso o Evangelho não admite. Não existe carreira solo no Evangelho. Tanto é que Jesus, quando nos ensina a oração, ele diz Pai Nosso. Coletivo. Nosso. Não é meu. Não é dele. É nosso. Coletividade. Tá dando para entender? Então veja bem. A comunhão pode ser definida da seguinte maneira. A palavra comunhão: compartilhamento ou posse entre duas ou mais pessoas de uma mesma coisa. Então olha só. A palavra comunhão significa compartilhar entre duas ou mais pessoas a mesma coisa. Claro que o dicionário coloca coisa, mas eu quero trazer isso para o nosso mundo espiritual. Partindo do princípio que comunhão é o compartilhar do mesmo, eu quero dizer o seguinte: se nós temos o mesmo Deus, o mesmo Espírito, a mesma palavra, como dispensar a comunhão? Então a comunhão é indispensável. A comunhão é importante. Efésios 4, do 4 ao 6, depois você lê aí com calma, eu vou trabalhar justamente isso. Comunhão é indispensável, tendo em vista que nós compartilhamos da mesma fé, do mesmo Deus, da mesma palavra e do mesmo Espírito. Então, que conversa é essa de ficar sozinho? Olha, gente, eu prego desde os 14 anos, lá se vão aí 20 anos, né? Tô com 34. Eu nunca vi. Só pastoreando a mesma igreja eu estou há 11 anos. E hoje, como pastor presidente, eu acompanho outros pastores, né? Temos 3 congregações, enfim. Eu nunca vi ninguém se isolar, crescer espiritualmente. Nunca vi. Eu nunca vi ninguém isolado, vou tirar umas férias da obra de Deus, chegar em algum lugar. Nunca vi. Então essa história de ficar sozinho é melhor não é verdade. Vou até usar um exemplo, que a Bíblia diz que Satanás é como o leão que fica ao derredor. Já percebeu como é que o leão ataca uma manada de búfalo? Eles fazem o barulho e deixam a manada correr.
o mais isolado, doente, fraco, ele vai lá e cata, entendeu? Quando a gente se isola, automaticamente a gente vai ser mais fraco, mais vulnerável. E a Bíblia diz que é melhor andar dois do que um só, porque se um cair, o outro pega pela mão e levanta. Ou seja, essa conversa de viver sozinho, porque isso, porque aquilo, não adianta. No cristianismo isso não vai funcionar. Quem se isola morre espiritualmente. Isso que eu quero trabalhar aqui. Letra B ainda do tópico 2. Não existe carreira solo no Evangelho. Podemos facilmente perceber que a palavra de Deus sempre nos ordena a comunhão e a coletividade, nunca o individualismo. Sempre. Sua vida espiritual depende da sua comunhão. Eu coloquei Mateus 5, 23 e 24, quando alguém vai levar uma oferta no altar e tem problema com o irmão, ó, a oferta é para Deus, é espiritualidade, é Ele Deus. Mas se tem problema com o irmão, ele manda deixar a oferta e ir lá se reconciliar com o irmão. Por quê? Porque a minha espiritualidade depende da minha comunhão com o meu irmão. Tanto é que eu não posso entregar a oferta se eu tenho problema com ele. Fica claro? Ah, eu tenho dom espiritual, mas peraí, você prega para você ou para alguém? Você canta para Deus, sim, mas você ministra para alguém ou para você? Todos os seus dons e talentos só têm razão de ser, de existir, porque você abençoa alguém. Então não existe essa questão de carreira solo. E eu até coloco aqui que Hebreus 10, 25 vai nos dizer que lá em Hebreus, estou falando de 2000 anos atrás, o povo já estava largando de mão a vida de congregação, e Hebreus vai chamar a atenção, o escritor dos Hebreus, não deixe de congregar como alguns têm feito. Congregar é fácil? Obviamente que não. É luta, é guerra, muitas vezes tem suas dificuldades, porém a Bíblia manda a gente congregar, estar em comunhão. Tanto que Mateus 18 vai dizer o quê? Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará presente. Mais uma vez a coletividade aí forte no texto bíblico. Letra C. Jesus intercedeu por nossa comunhão. Na oração sacerdotal de João 17, do 20 ao 23, que está aí a referência, Jesus está orando pelos discípulos e pela igreja. E Ele não está orando aqui por poder, não está orando para que Deus nos dê unidade, para que Deus nos dê o quê? Comunhão. Olha só a importância da comunhão. Tanto é que Jesus intercede em prol disso. Tá vendo aí? Tópico 3. Somos um corpo com muitos membros diferentes, porém um corpo apenas. Isso é importante ressaltar porque a igreja não pode ser uniforme, né? Uma única forma. A igreja tem várias, é um corpo, a mão é diferente da outra mão, a orelha, a boca, o nariz, o pé, mas a sua diversidade de membros não tornam cada membro um corpo individual, correto? Pelo contrário, cada membro faz parte do corpo, de um único corpo, tá certo? A comunhão se justifica justamente por sermos diferentes. Eu preciso de você, você precisa de mim, porque o que eu tenho você não tem, e consequentemente o que você tem eu não tenho. Então a comunhão é justamente isso, a questão de sermos diferentes, sim, porém um precisar do outro, um ser bênção na vida do outro, e não procurar um grupo de pessoas iguais para ter comunhão, porque isso não vai configurar comunhão, tá certo? Bom, avançando aqui, letra B, a proposta bíblica é unidade e não uniformidade, ou seja, somos diferentes, não somos uniformes, porém somos unidos no propósito que é Jesus. Esse é o propósito que nos une. Não somos iguais, somos diferentes, mas unidos por um mesmo propósito que é Jesus. Depois vocês leiam aí as referências que aqui coloquei, tá bom? Quarto ponto, a nossa espiritualidade só é legítima na comunhão. Isso eu já falei anteriormente, vou repetir. Fica claro na Epístola Universal de João que a nossa espiritualidade só é verdadeira se transbordar na vida do nosso irmão, né? Quem conhece a Deus ama seu irmão. Quem tem comunhão com Deus tem comunhão com seu irmão. Ou seja, fica claro na Epístola de João que a nossa espiritualidade só é legítima por causa da comunhão. Senão, não é legítima a nossa espiritualidade, como você pode ler depois aí, tá? Letra B. Como ter comunhão sozinho? Como? Como vou exercer minha fé e espiritualidade sozinho? Como vou colocar meus dons em prática sozinho? Impossível sozinho ser genuinamente cristão. Impossível. Segundo João 4, do 7 ao 8, quem tem Deus automaticamente tem comunhão e amor
pelo seu irmão. Então, comunhão é uma questão até de espiritualidade, tá? Conclusão: o pilar da comunhão é responsável por sustentar nossa caminhada na fé. Isto é, sem comunhão, nossa jornada será fadada ao fracasso e à frustração. Isso é fato. Acontecem problemas na caminhada? Sim, muitos. Nos entristecemos na comunhão? Também. No entanto, sem comunhão jamais seremos genuinamente cristãos. A ideia desse estudo é só para te dar um norte. Eu coloquei 2 dinâmicas aqui para você perguntar e deixar com que eles respondam. Você já entrou num culto e ficou impactado com a pregação ou testemunho de alguém? A ponto de dizer, parece até que alguém falou a minha vida para essa pessoa que está falando aí na frente. Já viveu essa experiência? Conta pra gente. 2. Você já se afastou da igreja porque ficou chateado e depois percebeu que só perdeu tempo e piorou a sua vida espiritual? São 2 perguntinhas para fechar a dinâmica aí e eu tenho certeza absoluta que vai ser bênção, tá bom? Pilar da comunhão. Sem comunhão, a vida espiritual está fadada ao fracasso. Pode ter certeza disso. Amém.